Quantos estão sentindo a presença do Senhor Jesus nesse lugar, amém? Eu não sei você, mas o Senhor já está começando a produzir em mim aqui coisas que eu não consigo nem descrever, e eu sei que o Senhor tem muito para fazer ainda nessa noite, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler, e eu e o pastor Kleber estamos muito felizes hoje, porque oficialmente é o nosso primeiro Somos Um como pastores, né? E vocês, eu não sei se vocês têm noção, mas que privilégio é para nós poder caminhar com todos vocês. E para nós é um desafio maravilhoso que o Senhor nos chamou, e eu tenho certeza que tem sido muito bom, né, Clebão? Glória a Deus. Todos encontraram 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 9, amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Então vamos ler, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Vamos acabar por aí. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite, Pai, a Tua presença ela é palpável aqui, Senhor. E nós, Senhor Jesus, nesse momento queremos, Senhor Jesus, pedir que o Senhor ministre aos nossos corações através da Tua palavra, que o Senhor possa trazer para nós hoje, Senhor Jesus, coisas que nós estamos precisando, Pai, mas que sobretudo, Senhor, seja o Teu Espírito Santo ministrando aqui. Que se cale, Senhor, o homem que está aqui em cima e que fale o Senhor Jesus, porque nós estamos aqui para buscar a Ti, Senhor, e adorar a Ti. Por isso, Senhor, nós mais uma vez te convidamos, Pai, esteja entre nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode se assentar. Nós lemos esse texto aqui, mas tem uma parte bem específica que eu quero que você preste atenção, porque é sobre isso que nós vamos falar. Olha só o que diz aqui no versículo 10, diz assim, ó: antes vocês não tinham identidade como povo. Antes vocês não tinham identidade. E é sobre exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, sobre identidade. E eu estava pensando um pouco sobre isso, porque que antes nós não tínhamos identidade, mas agora o apóstolo Pedro vem dizer isso para nós, que pela misericórdia de Jesus, hoje nós temos a possibilidade de ter uma identidade em Cristo, porque Jesus ele veio para trazer identidade para mim e para você, e é sobre isso que eu quero falar. Mas antes eu comecei a tentar entender um pouco melhor o que significa esse termo identidade. Todo mundo eu sei que tem uma identidade, tem um RG, que é um registro de, o que é RG? Registro de geral, registro geral, podia chamar RI, né? Registro de identidade, seria mais bonito. Então todo mundo tem um RG, mas de fato todo mundo aqui tem uma ideia do que significa identidade. Identidade basicamente é um conjunto de coisas que define alguém. Ou seja, por exemplo, o nome de alguém faz parte da sua identidade. Então o nome que você tem define quem você é. Por exemplo, quando falaram hoje, sabendo que tem o pastor Pedro e o pastor Kleber aqui, quando falaram quem vai pregar hoje é o Pedro, as pessoas já sabem quem são, porque a identidade minha também está no meu nome. Então o meu nome define a minha identidade. Outra coisa é o sobrenome. O sobrenome também define a nossa identidade. Tem umas pessoas que, sei lá, o nome de uma família conhecida, por exemplo, sei lá, me dá um nome aí de uma família conhecida, Meneghel. Os mais novinhos dos adolescentes nem adianta eu vir com esses exemplos, gente, porque eles não sabem quem é a Xuxa, mas eu sei que tem povo velho aqui que vai saber. Mas se a gente falar é Meneghel, o povo já vai imaginar, será que é da família da Xuxa? Será que é da família da Sasha? Agora ficou mais claro. Porque o sobrenome também define, o sobrenome define quem nós somos, define a nossa identidade, melhor dizendo.
As nossas características também definem a nossa identidade. As coisas que nós temos, por exemplo, todo mundo sabe que eu estou ficando carequinha aqui em cima, e isso já está fazendo parte da minha identidade. Os adolescentes já não param de me zoar mais. E amém, glória a Deus. Pelo menos aqui na frente tem. Ou também parte da nossa personalidade. A nossa personalidade também define a nossa identidade. Tem pessoas que são as pessoas mais falantes, tem as que são mais quietinhas, tem diversos tipos de coisas que definem a nossa identidade. Mas, quando eu estava pesquisando sobre o significado disso, de identidade, eu achei algo muito interessante também, que está escrito lá no dicionário, não é nada muito espiritual não. Está escrito o seguinte, que também há uma definição, que identidade é a qualidade de algo idêntico. Qualidade de algo idêntico. E eu não pensava nisso. Ou seja, isso mostra para nós que a identidade, ela não é só formada apenas por uma herança, por exemplo, no caso da família, que são as coisas que você não escolhe, como o seu sobrenome, ou como o seu nome, por exemplo, mas ela é formada também pelas coisas em que nós nos associamos e pelas escolhas que nós fazemos. Por exemplo, os grupos no qual nós fazemos parte definem a nossa identidade. Tem pessoas que desde a sua infância e na adolescência e na juventude você caminha junto, e aquele grupo, as práticas daquele grupo definem a sua identidade. Como eu disse, as práticas, você pegar, por exemplo, um cara que anda de skate, quando eu digo de identidade não é só o que ele faz. Quando a gente olha alguém que é um skatista, por exemplo, a gente olha para ele, a gente sabe que ele é skatista, porque ele não só anda de skate, como ele se veste como skatista, como ele escuta músicas de skatista, e ele anda de skate. Então o fato dele praticar isso define a identidade dele. Outra coisa é a crença. A crença ela pode ser tanto da parte religiosa, como também da parte política. Isso define a nossa identidade. Então, de fato, há muitas coisas que definem quem nós somos. Mas o que eu quero dizer é que vendo isso, lendo o que nós lemos, a palavra, nós podemos perceber que há um desejo da parte de Deus, que eu e você tenhamos uma identidade. E eu fiquei ainda mais impressionado quando eu entendi que identidade também é a qualidade de ser idêntico. Então, quando nós olhamos e pensamos que Deus quer que nós tenhamos uma identidade, nós vemos lá em Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Praticamente o que Deus está dizendo é, vamos fazer o homem com a nossa identidade. Vamos fazer o homem com a identidade de Deus. Não é qualquer identidade, é a identidade do Senhor. Mas o problema é que nesse processo aconteceu um pequeno problema, um desvio de rota, que se chama pecado. O pecado ele entra e ele distorce a identidade que Deus fez para mim e para você. A identidade que foi formada, o pecado vem para distorcer. E olha só que interessante, nós estamos falando de identidade, presta atenção nisso. Quando a serpente chega para Eva, está escrito lá no livro de Gênesis, ela diz assim, Deus sabe que no dia em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Sabe o que a serpente está falando? Sabe o que Satanás estava falando para Eva? Se você foi feito para ter uma identidade de Deus, você precisa comer o fruto, porque quando você comer o fruto, aí sim você será como Deus. Então olha como Satanás ele distorce aquilo que era base. E aí, essa é a principal estratégia que Satanás usa para acabar muitas vezes com a nossa vida. Porque se Deus nos fez para ter uma identidade nele, tudo que Satanás quer é distorcer essa identidade e através do pecado arrancar de nós aquilo que o Senhor nos deu e colocar a podridão que Satanás tem para nós. Então, nós lemos no texto assim, antes não tínhamos identidade, por causa do pecado, nós não tínhamos identidade.
Mas a boa notícia, antes de nós continuarmos aqui, é que Jesus, Ele veio para restaurar e nos dar essa identidade de volta. É por isso que nós somos regenerados em Cristo, por isso que nós somos adotados em Cristo, porque Jesus, Ele veio para corrigir aquilo que Satanás, aquilo que o pecado fez, para nos dar a verdadeira identidade de novo. E essa identidade passa, por exemplo, por uma afiliação. Então, se você não sabe, deixa eu te falar uma coisa: Jesus veio para te transformar filho de Deus. Talvez, e isso com certeza não está no meu esboço, mas talvez tem pessoas aqui hoje que entraram e não se sentem dignas de estarem aqui. Tem gente que o pecado tem acusado de um monte de coisa e tem falado: você não está no lugar que é seu. Mas deixa eu falar uma coisa: você está na casa do seu Pai. E se você está na casa do seu Pai, você tem livre acesso a esse lugar. Nós não somos os filhos pródigos, nós somos os filhos que voltamos para casa. Nós somos os filhos de Deus em Jesus. Mas o grande ponto que eu quero trazer para nós essa noite é que, assim como no Éden, Satanás vai sempre tentar arrancar de nós a possibilidade de nós vivermos a identidade que Jesus nos deu. Vivemos a identidade de Jesus. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se nós assumirmos a identidade de Cristo, nada vai poder parar a igreja. Quando nós assumimos a identidade de Jesus e somos cheios do Espírito, nada pode parar. Por isso que Romanos no capítulo 8, versículo 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto é a identidade. Então o que eu quero dizer para você é: não seja inocente. Satanás quer acabar com a nossa identidade que está em Cristo Jesus. E é exatamente por isso que eu quero alertar todos nós aqui, eu me incluo nisso, alertar para alguns caminhos que Satanás vai usar para distorcer e às vezes arrancar a identidade de Deus de nós. Primeira forma. Gente, eu grito, né? Estou reparando nisso agora. A primeira forma que Satanás vai ter... Não vou conseguir, cara. Tentei começar abaixo, eu comecei gritando de novo. Mas amém. A primeira forma que Satanás vai tentar arrancar de nós a identidade é questionando o amor de Deus e a sua fé nos momentos da nossa fraqueza. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Em Mateus, no capítulo 3... quando Jesus ele chega, ele está começando ali a sua caminhada. Jesus ele chega num lugar e ali está João Batista batizando as pessoas. E Jesus chega para ser batizado. E aí acontece algo que eu não consigo imaginar o que foi aquilo. Mas ele chega e aí ele tem o diálogo com João Batista. Mas enfim, quando ele é batizado, do céu abre imagino que coisa maluca devia ser. Abre o céu e uma voz vem e diz: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Cara, Deus do céu, no meio do povo, virou e falou: esse é o meu filho amado. E aí logo em seguida, quando ele sai disso, ele sobe no monte, e a palavra diz em Mateus capítulo 4, que Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Já vou te dizer isso, não adianta, nós vamos ser tentados sim, faz parte do nosso crescimento. Mas quando Jesus ele é levado para ser tentado, olha só, depois de 40 dias de jejum e oração, ou seja, gente, Jesus era homem, se ele era homem, depois de 40 dias sem comer, ele estava fraco. Jesus estava fraco, o Espírito estava forte, mas Jesus estava fraco. E é exatamente se aproveitando disso que Satanás chega, e a primeira coisa que o diabo fala para Jesus é: se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra virar pão. Depois ele vira e fala: se tu és o Filho de Deus, pula daí, e os anjos vão vir te guardar.
aquilo que Deus tinha falado para Jesus ali, reafirmando: você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer. Satanás vem e fala: filho? No momento de fraqueza. Se tu és o filho, Satanás ele vem e ele questiona aquilo que Deus tinha falado. E a mesma coisa, gente, vai ser comigo e com você. Satanás ele vai pegar as nossas fraquezas, as nossas falhas, os quais nós estamos sempre num processo de mudança, nós estamos sempre num processo de restauração. Ele vai pegar e ele vai questionar o amor de Deus por mim e por você. Ele vai questionar as coisas que Deus falou para mim e para você. Ele vai questionar as promessas que Deus tem sobre a mim e sobre a sua vida. Por exemplo, são nos momentos em que nós estamos com problemas financeiros, por exemplo. É no momento que a gente está passando dificuldade financeira, que Satanás vai chegar e vai falar assim: cadê o teu Deus de provisão? Você não dá o teu dízimo todo mês? Aonde está o Senhor que está te deixando com fome? Satanás vai chegar quando você está lá, sei lá quantos anos, procurando alguém para namorar, para casar. Satanás vai chegar e vai falar assim: cadê os Deus de promessas? Que tem alguém preparado para você? Satanás vai chegar nos sonhos, nas promessas, no chamado. Deixa eu contar para vocês, gente. Antes de chegar aqui na igreja do Nazareno Central, eu liderava outro ministério, numa outra igreja do Nazareno. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu não conhecia quase ninguém. Estou mentindo? Não conhecia quase ninguém. A primeira coisa que Satanás veio soprar no meu ouvido é: cadê o Deus que te chamou? Cadê o Deus que te chamou para o ministério? Você vai chegar aí desconhecido, vai fazer o quê? Se nós não estivermos prontos para responder e lidar com isso, presta atenção, nós ficamos cada vez mais fracos. Tem gente que está enfraquecendo por causa de problema com as outras pessoas. Satanás às vezes está soprando no ouvido de gente falando assim: mas tem gente que fala mal dos outros dentro da igreja, tem gente que fica maldizendo não sei quem é não sei quem. Cara, presta atenção. Satanás ele vai vir nas nossas fraquezas para falar besteira para mim e para você. Se nós não estivermos prontos, nós não vamos conseguir responder como Jesus respondeu. Presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus ele resiste ao diabo, ele responde com a palavra de Deus quando é tentado por Satanás. Ele responde com a palavra e a resposta de Jesus não o fez ficar forte. Mas depois que ele responde, Satanás vai embora e os anjos vêm para proteger, guardar e alimentar Jesus. Mas antes ele precisou responder na palavra. Isso nos leva ao segundo ponto. Satanás, além de querer distorcer a nossa fé e o amor de Deus por nós, ele vai querer distorcer os nossos padrões de alegria e de prazer. Como assim? No texto que nós lemos, por exemplo, no 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, diz assim: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Nossa carne é o lugar onde o pecado se manifesta. E é por isso que Paulo, por exemplo, ele diz em Romanos no capítulo 7, aquilo que eu quero fazer, e isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso sim eu faço. O ponto é que o diabo se apropria das falhas da nossa carne, dos desejos piores que nós temos, e ele muda o nosso padrão de alegria e prazer. Tem muitos jovens e adolescentes hoje que não sentem mais prazer em estar na igreja, não sentem mais prazer em estar na presença do Senhor Jesus, porque os padrões de alegria, os padrões de prazer estão sendo cada vez mais deturpados. Por exemplo, em Salmo no capítulo 1, a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas à beira do riacho de águas correntes, ou seja, há um lugar que eu e você devemos estar. Mas Satanás ele vem e ele fala assim: não é nesse lugar, porque nesse lugar você é confrontado, nesse lugar eles querem que você mude de vida, nesse lugar eles querem pegar a tua fraqueza e jogar na sua cara. E aí tem jovens que estão achando que vão encontrar alegria,
Tem gente que está achando que vai encontrar a felicidade em coisas banais, como bebida, como balada, como relacionamentos fúteis e tóxicos, com gente que, diferente de você, não quer nada com o Senhor, nada. Tem gente que está achando que vai encontrar satisfação e alegria na pornografia. Ah, pornografia está falando para adolescente. Não estou não. Tem um monte de gente velha no nosso meio, viciado em pornografia. Tem gente que está achando que vai encontrar prazer nisso. Só que o problema, e eu não vou ser hipócrita não, esse tipo de coisa realmente traz um prazer momentâneo. Traz uma felicidade, no momento que você está lá bebendo, se alimentando, fazendo o que você quiser. Traz. Mas o problema é que uma felicidade que gera morte, não é felicidade plena. Nós sempre cantamos aqui Vida aos Sepulcros, no mundo busquei, mas não preencheu-me. É exatamente isso, quando nós buscamos a alegria e os prazeres do mundo, pode até nos dar alegria e prazer, mas vai me produzir morte. Vai me produzir morte. Esse tipo de alegria não traz vida, mas Jesus traz. Mas o que Satanás quer fazer, o que Satanás quer mudar, o conceito na sua cabeça, é que na igreja você é confrontado. Você precisa, Jesus, você precisa buscar quem você é. Vá buscar sua identidade. Você gosta de beber? Beba, não dá nada. O problema é se embriagar. Satanás começa a deturpar as coisas, começa a mudar aquilo que é padrão para nós. Irmão, se tem algo que pode te levar para o inferno, pode te levar para a morte, por que você vai ficar andando na beira do buraco? Na beira do precipício? Então, nós precisamos prestar atenção. Tem gente que vive dentro da igreja pensando assim: ai, eu sou mais amada do lado de fora da igreja do que dentro, porque quando eu chego lá, as pessoas que me recebem, elas me dão tudo que eu preciso. Claro! Você acha que Satanás vai chegar lá e falar: está fazendo o que aqui, crente? Seu trouxa. Lógico que não. Satanás vai receber bem. Oh, seja bem-vindo. Que bom te ter aqui. Então presta atenção. E aí o terceiro ponto, e presta atenção no que nós estamos construindo aqui. Primeiro ele distorce a questão da fé e do amor de Deus por nós. Depois ele vem, ele distorce o nosso padrão de prazer e alegria, aquilo que nos dá um prazer e alegria verdadeiro, porque nos produz vida em Jesus. Ele pega, ele muda esse conceito, e aí depois, com isso, ele traz solidão. Ah, como assim? Quando nós damos abertura para as coisas que nos tiram a vida, respira, nós ficamos cada vez mais sozinhos. Eu não sei você, mas eu já tive momentos na minha vida, já tive momentos na minha caminhada, que eu estava tão afundado em pecado, tão afundado em coisas que realmente não devia estar, que eu podia estar rodeado de um monte de gente, mas eu estava sozinho. Eu estava rodeado, eu estava na igreja, gente, não estava fora não, eu estava na igreja, mas eu estava sozinho. Às vezes nós estamos rodeados de gente e estamos com o nosso emocional sendo cada vez mais destruído. A nossa identidade já está totalmente derrubada. Nós já nem sabemos mais quem nós somos. E aí nós falamos aqui hoje, teve um talk, semana passada eu preguei para os adolescentes aqui na igreja, para o Nazatim, sobre isso também. O ponto é que quando nós chegamos nesse estágio, Satanás já não está mais preocupado em te oferecer coisa pequena não. Satanás está preocupado em destruir o nosso emocional. Satanás está preocupado em pegar a tua fraqueza agora e te jogar de vez no buraco. Isso destrói o nosso emocional. Muitas vezes nós temos pessoas que por causa das suas fraquezas, Satanás chega nesse estágio e afunda a pessoa numa depressão. E aonde ela poderia encontrar auxílio, refúgio muitas vezes, como nós falamos aqui. Não é falta de Deus a depressão, não é. Mas a igreja pode ser um lugar onde vai trazer para cima, onde vai ajudar, onde vai anunciar Jesus, porque Ele traz a vida sim.
A pessoa está sozinha, Satanás já fez ela se sentir tão solitária, de forma que chega, muitas vezes, gente, a achar que a única saída é a morte. A única saída é o suicídio, porque eu não me encontro em lugar nenhum mais, eu não tenho mais identidade em lugar nenhum, eu não sei mais o que fazer. E com isso nós ficamos perdidos. E aí, olha só, gente, o que acontece? Lembra, nós falamos do prazer, do falso prazer, da falsa alegria. O que acontece? Quando nós chegamos nesse estágio, é aí que nós mesmos, não precisa nem de Satanás não, nós mesmos começamos a falar, não, eu estou me sentindo só, eu estou me sentindo destruído, estou me sentindo derrubado. O que eu vou fazer? Vou buscar mais alegria, vou aonde eu achei que eu estava encontrando, então agora que eu vou beber mais, agora que eu vou me enfiar mais na pornografia, é agora que eu vou me prostituir mesmo, vou ficar com quem eu quiser, vou sair com quem que eu quiser, vou fazer tudo que eu quiser. E aí nós chegamos no quarto e último ponto que eu quero trazer para vocês, que Satanás, quando chega nesse ponto, ele quer nos escravizar no pecado, e é isso que ele faz. Quando nós nos tornamos escravos do pecado, o controle já não está mais na nossa mão. Até aqui o controle estava, mas agora já não está mais. Agora, nós já não temos mais o domínio sobre quem nós somos. Antes o pecado era uma condição, agora é uma obrigação. Satanás, ele vem, ele coloca esse peso. E é aí que está o problema, sabe por quê? Porque nesse momento nós assumimos uma identidade. E é uma identidade do pecado. Tem gente que já chegou no estágio que não está mais falando, eu estou pecando, eu estou consumindo alguma coisa. Tem gente que já está falando, eu sou isso, eu sou viciado, eu sou problemático, eu sou alguma coisa, eu sou tudo menos amado por Deus, eu sou. Satanás, ele vem e impõe sobre nós o vício pelo pecado. Em Romanos, no capítulo 6, se não me engano, Paulo fala exatamente isso. Nós podemos ser escravos do pecado que nos leva à morte, ou escravos da justiça que nos leva à vida. Mas quando nós chegamos nesse estágio, a nossa identidade agora já não é mais uma identidade igual à de Deus. É uma identidade que foi imposta por Satanás sobre nós. E é nesse ponto, gente, que talvez muitos de nós chegamos. Tem gente que está aqui, está acabado. Mas tem gente que está aqui, está vivendo tudo isso e acha que está bem. Mas nós chegamos nesse ponto aqui e eu quero lembrar de uma história. E essa história já é muito pregada, já é muito falada, mas eu tenho que falar para você também. A história que está lá em Gênesis, no capítulo 27, a história de um homem chamado Jacó. Esse homem chamado Jacó, filho de Isaac, em Gênesis no capítulo 27, acontece algo bizarro, para não dizer outra coisa. Jacó, ele se finge do irmão dele, Esaú, para receber a bênção do pai. Não, eu vou abrir um negócio aqui, que faz sentido com o que a gente estava falando. Gênesis no capítulo 27, como nós estávamos falando, não precisa abrir não, deixa que eu abro aqui. Olha só, no versículo, deixa eu ver se eu escrevi. No versículo 24, olha só, depois que Jacó está lá enganando o pai, fingindo ser Esaú, ele está assumindo uma identidade de mentiroso, de enganador. O pai pergunta, lá no versículo 24, o pai pergunta para Jacó, fala assim, ó, mas você é mesmo meu filho Esaú? Isaac pergunta isso para Jacó, e a resposta de Jacó está lá no versículo 28, diz assim, ó, sim, eu sou. Quando Jacó fala sim, eu sou, ele está falando assim, a minha identidade, a identidade de alguém que está enganando o pai. Eu sou o que mente, eu sou o que falsifica a minha identidade, eu sou o mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo. Mesmo tendo a promessa de Deus sobre a vida dele, ele prefere enganar o pai para receber a bênção, tenta forçar uma porta, e ele se apropria de uma identidade ruim para ele.
Mas o grande ponto, e eu quero pedir já para você ficar em pé, se você puder, por favor, para nós já acabarmos. No capítulo 32, quando Jacó, já depois de ter passado por um monte de coisa, Jacó ele está perto do momento em que ele vai encontrar o irmão novamente, ele vai encontrar Esaú novamente. Ali diz que ele estava na tenda e aí chega um homem e ele começa a lutar com o homem. Está lá em Gênesis no capítulo 32, do versículo 22 e diante, se você quiser ver depois. Mas ali ele começa a lutar com o homem, e a palavra diz que eles passam a noite inteira lutando. E aí quando aquele homem que estava lá, ele começa a perceber que Jacó não ia desistir, ele vem, ele toca no lado de Jacó, ele desloca, sei lá, Jacó. E aí, irmãos, presta atenção nisso, é algo importante para nós agora. Jacó naquele momento percebe que era Deus que estava ali. Jacó naquele momento percebe que quem estava ali com ele era Deus. E quando Jacó percebe que quem estava ali era Deus, diz lá na palavra, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas quando ele percebe que era Deus, provavelmente o que passa na cabeça de Jacó é: se Deus está aqui quem pode me curar. Se Deus está aqui quem pode me restaurar. Se Deus está aqui quem pode transformar quem eu sou. E aí o homem fala: Jacó, você não vai deixar eu ir embora. Deus fala para ele, e aí Jacó vira para ele e fala assim: eu não vou deixar você ir antes que você me abençoe. Olha só que coisa doida. O mesmo Jacó que fingiu ser alguém, fingiu uma identidade para receber uma bênção do Pai, agora está diante de Deus, pedindo a bênção do próprio Deus, pedindo a bênção do Senhor. E aí presta atenção no que acontece. Ali Deus olha para Jacó, e Jacó diz assim para ele, Deus olha para ele e fala assim: quem é você? Qual é o seu nome? E eu não sei se você sabe, naquela época os nomes simbolizavam muito. Os nomes representavam tudo isso que nós falamos, a identidade. E quando Deus pergunta para Jacó, o que Jacó responde? Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu sou o enganador, eu sou o falsificador, eu sou o mentiroso. E aí Deus olha para ele e fala assim: agora você não é mais Jacó, seu nome agora é Israel. Porque a identidade de enganador, a identidade de pecado, a identidade deturpada, a identidade distorcida agora já não te pertence, porque você não é mais isso. Agora você é quem eu digo que você é. E o que eu quero dizer para nós nessa noite é que talvez há pessoas aqui que, assim como tudo que nós falamos, está sendo pisoteado por Satanás. Tem pessoas aqui que se enxergam no primeiro estágio, no segundo, no terceiro, talvez no quarto. Tem gente que já assumiu a identidade, assim como Jacó, uma identidade de pecado, uma identidade que não é a identidade de Deus. Mas presta atenção, assim como Jacó, se Deus está aqui nessa noite, eu sei que Ele está, talvez seja o dia de você olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu sou o pecador, eu tenho a minha identidade deturpada, eu sou o enganador, eu sou o falsificador, eu sou o viciado em bebida, eu sou o viciado em pornografia, eu sou aquele que está achando que a morte, o suicídio é a única saída. Eu sei que eu sou tudo isso. Mas se o Senhor está aqui, eu não vou deixar o Senhor ir embora enquanto o Senhor não me der a nova identidade. Então, eu quero nessa noite pedir para que você, onde você estiver, feche seus olhos agora. O pessoal do louvor pode chegar aqui para nós cantarmos. E normalmente quando nós fazemos um apelo aqui, nós muitas vezes ficamos falando muito, e nessa noite, gente, eu não quero falar muito para você. Eu sei que o Espírito Santo já falou com muitos aqui nessa noite. Eu sei que Deus já falou com muitos de nós aqui nessa noite. E talvez hoje você esteja precisando de um ato de coragem, assim como de Jacó.
de, se for necessário, lutar com o Senhor e falar: Senhor, eu quero a minha identidade nova. Eu quero, Senhor, quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser idêntico ao Senhor. Eu quero, através do sacrifício de Jesus, alcançar quem Tu és na minha vida. Então, enquanto nós cantamos aqui, eu quero fazer um convite para você. Sai do seu lugar e, num ato de coragem, irmão, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha nada agora. Sai do seu lugar e vem aqui, deixa a gente orar com você, para que o Senhor possa colocar sobre você e sobre nós nessa noite uma nova identidade. Nós vamos cantar, enquanto isso, sai do seu lugar, vem aqui, não tenha vergonha, deixa nós orarmos com você. E assim que nós cantarmos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, declarando em primeiro lugar toda a nossa dependência do Senhor Jesus, Pai. Declarando, Senhor Jesus, que nós precisamos de Ti, Senhor Jesus, e que não há nada, Senhor, que nós desejemos mais do que a nossa verdadeira identidade no Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Senhor, e clamamos, Pai, para que o Senhor venha com Tua mão poderosa sobre nós essa noite e afaste, Senhor, todo levante do inimigo que tem tentado contra a vida de nós aqui, desses jovens e adolescentes que estão aqui nessa noite, Senhor, dizendo, Pai, que talvez a identidade deles está distorcida, de que talvez a identidade está com problemas por conta de coisas e condições que Satanás colocou. Mas, Senhor, assim como o Senhor fez sobre Jacó, hoje o Senhor olha para cada um aqui e diz quem você é. Quem você é, e ao falarmos para Ti, Senhor, quem nós somos, qual é a nossa condição, qual é o nosso problema, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, que o Senhor, assim como o Senhor fez com Jacó, o Senhor olhe para cada um aqui, Senhor, e diga: hoje você não tem mais a identidade do pecado, você não tem mais uma identidade distorcida, porque hoje você é quem eu digo que você é. Você é o Filho de Deus, você é amado, você é cuidado. Eu morri numa cruz por você, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos tome nessa noite e nos dê uma nova vida, um novo fôlego, uma nova, Senhor, identidade em Ti, Senhor, em nome de Jesus